Ok. Então, boa tarde. Meu nome é Lilian Soares da Silva. Eu sou doutoranda em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E a minha linha de pesquisa, já desde a graduação, com o turismo, eu tenho uma formação interdisciplinar, ela passa já para territórios negros. Então, pesquisando no turismo, eu pesquiso territórios negros, como turismo étnico-afro, que se chamava na época, agora afroturismo. Então, os locais que você passa na cidade de São Paulo e você não tem essa presença dessa narrativa e dessa memória negra nos pontos turísticos que você passa pelo centro da cidade para os Osões. Quando eu vou pensar na área de educação e algumas especializações, porque eu sou professora da educação básica, eu penso essa educação para as relações étnico-raciais e todo esse contexto de identidade, de pertencimento étnico-racial. No mestrado em África, diáspora e povos indígenas, eu pesquiso uma comunidade remanescente de Quilombo e eu consigo identificar o conceito dela, a trajetória e o percurso dela na localidade, com um percurso de mais de 100 anos de história daquela família. E a partir disso, eu começo a perceber que no doutorado eu também posso, para além de estudar a história dos outros, eu posso estudar a minha história. Eu posso estudar os territórios negros do Rio Grande do Sul. Então, quando você pensa o Rio Grande do Sul, você vai pensar esse território migrante. Então, onde eu estou falando, né? Então, o Rio Grande do Sul, um dos 3 estados do sul do país, o outro seria Santa Catarina e Paraná. Então, eu estou falando um estado que ele é tradicionalista, então é um território que se pensa muito na preservação das culturas, das manifestações culturais. Quando eu penso em hábitos e costumes também, do chimarrão, do contexto das festas tradicionais. Eu acho que meu vídeo travou. Vocês continuam vendo a apresentação? O vídeo ele fechou aqui. Terminou com o Rio Grande do Sul. Então eu penso essas narrativas pensando nessa história, nessa memória e nas tradições das manifestações culturais. Então, quando eu penso na Revolução Farroupilha, nos lanceiros negros, então todas essas narrativas que são passadas de geração para geração. E aí, quando eu penso nesse território, a primeira coisa que vem, quando se fala Rio Grande do Sul, a pessoa pensa negros. Então, eu penso, a pessoa geralmente, as pessoas ou os grupos sociais pensam como uma imigração muito forte açoriana, alemã, pomeranos e tantas outras etnias que se tem nesse território. Mas a presença negra também é muito forte, sendo que o estado, a cidade de Canguçu, é a cidade com o maior número de comunidades remanescentes de quilombo do estado do Rio Grande do Sul. Então, chegando a São Paulo, se a gente for pensar que São Paulo tem 570 municípios, eu tenho reconhecidas 16 comunidades. E Rio Grande do Sul tem 547 municípios e eu tenho 16 comunidades. Então, a mesma quantidade de, de territórios negros e essas comunidades remanescentes. E aí, quando eu penso nessa escravização negra, eu tenho que falar um pouquinho desse contexto histórico. Eu penso para Sul, eu penso também em Pelotas, quando eu falo e chamo ela de Princesa do Sul. Por que essa Princesa do Sul? Essa cidade ela se denominava como a Europa no Brasil. Então todo o desenvolvimento da cidade ele passa por essa terra do sal e do açúcar. O sal, quando eu remeto às charqueadas, então a produção do charque, que era feita no interior da cidade, e vai se expandindo em trocas comerciais entre o Nordeste, que precisava dessa carne salgada, e
o Sul enviava a carne salgada para o Nordeste devolvia com cana-de-açúcar o açúcar em si. E aí que se começa esse contexto do sal e do açúcar. Então, Pelotas é conhecida pelos os doces tradicionais portugueses, mas quem fazia toda essa produção eram as mulheres negras nessas charqueadas e em todos os outros processos que eu tenho na cidade. Os quilombos eu já falei um pouquinho, e aí eu penso essa população negra e essa identificação. Então, esse reconhecimento e esse pertencimento em ambas as cidades. Eu vou falar dessa tradição e dessa narrativa. Então, essa narrativa começa a partir do contexto da família, então pesquisando esse processo que se dá de tradição, então de se valorizar esses mais velhos, de se valorizar o território e a história em si dessa cidade. E como essas memórias vão sendo passadas, muito pela oralidade, quando eu estou falando de populações negras. E aí essa pesquisa acadêmica vai se dar permeando várias trajetórias, né? Então, vários caminhos para a construção dessa tese. Então, eu vou pensar nessa diáspora gaúcha, então, de onde vieram essa população escravizada nesse território. Então, parte ela era entendida como um território que se tinha como um castigo. Então, a partir do momento que eu estava em outras cidades do país, eu fugia ou tinha algum comportamento não condizente com a época que se pensava ou que se detinha para uma pessoa escravizada, elas eram mandadas como castigo para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Pelotas. Então, permeando, para além desse processo de escravização, então esses estudos que são feitos da população que ali possibilitou o desenvolvimento dessa cidade e o seu entorno, essa história e também permeando pela cultura local do município. E eu parto dessa pesquisa com a minha família. Então, uma memória ao meu avô, que está na foto. Eu sou a criança que está no colo, a maior, e a bebê é minha prima com 6 meses de diferença. Então, eu passo dessas memórias e dessas lembranças de família para a construção da tese e para esse delineamento da pesquisa. Muito obrigada.